E aí, gente, o papo hoje é sobre verdades difíceis de aceitar. Para você que é jovem, esse vídeo vai ajudar muito a clarear a sua mente, a você colocar algumas ideias no lugar, porque quando a gente é jovem, a gente tem muitos questionamentos, né? E para você que é adulto, você vai ver que muitas das coisas que eu vou falar aqui são de fato verdades, né? Mas tem algumas coisas que há suas exceções. Então talvez tenha coisas aqui que eu venha falar e você fala, não, comigo não foi dessa forma, comigo foi diferente. Não, eu consegui fazer isso do jeito que eu queria. Então esse vídeo não é sobre você, é um contexto geral que vai alcançar algumas pessoas e outras não. Mas que no geral costuma ser assim. Vamos lá, sabe aquela amizade do colégio que você fala que vai durar a vida toda? Que você tá ali e vê todos os dias porque você vai pra escola, né? Então, eu sinto te informar, quando você virar adulto, você nunca mais vai ter contato com essa ou essas pessoas. Ai, mas eu sou muito amiga, eu sou muito amigo, eu tenho meu grupo, a gente vai viver unidos pra sempre. Não vai. Sinto te informar. O máximo vocês vão se seguir no Instagram, talvez tenha um Facebook, olhe lá, porque a maioria deles você não vai ter nem notícia mais. Mas olha pelo lado bom. Sabe aquela pessoa que te enche o saco do colégio, muitas das vezes até pratica bullying com você, o que é horrível? Você também não vai ter notícia, então maravilhoso, sabe? Tem um pós e o contra. Esse fato acaba seguindo também o próximo fato que eu quero trazer, que quando você estiver mais velho, ou nós que somos mais velhos, você vai começar a ser mais seletivo com relação às suas amizades. Por quê? Você vai descobrir o significado de uma amizade verdadeira, você vai ver o quão difícil é achar essa amizade. Então não é todo mundo que você vai colocar nesse ciclo falando que é amigo. Na verdade, muitas das vezes você vai até falar que não tem amigo. Seu amigo vai ser só Jesus. Mas isso também é bom, e queira Deus que seja assim, no sentido de que não é que a gente não queira ter amizades, não é que não seja bom ter amizades, mas é melhor você abrir os seus olhos com relação a isso do que você permanecer cego e rodeado de pessoas que você diz que são amigos e na verdade querem o seu mal, não te acrescentam coisas boas. Então assim, embora pareça algo ruim, é melhor você enxergar isso do que você viver cego. Calma, gente, tá pesado? Pode piorar. Mas é bom pra fazer a gente refletir. Você não usa a mesma medida pra alguém que você ama, pra você ou pra alguém que você não gosta. O que eu quero dizer? Se uma pessoa que você ama tem uma atitude ruim, você acaba passando pano. Ou se você tem uma atitude ruim, você acaba passando pano pra você mesmo. Agora, se é uma pessoa que você não conhece, que você não gosta, você vai usar outras medidas, outro peso, sabe? E assim, isso é do ser humano, mas é horrível, sabe? A gente tem que tentar ser o mais justo possível com relação às coisas, com relação às situações. Porque a gente também tem que aprender a se colocar no lugar da outra pessoa, né? No sentido de que se a pessoa faz algo ruim, sendo alguém que você ama ou não, você tem que avaliar o contexto da situação. E não pelo afeto que você tem por quem fez, entende? Então é algo que a gente precisa sempre estar ponderando, avaliando. Será que eu tô sendo justa? Nunca vamos ser 100% justos. Quem é justo é Deus, né? Mas a gente precisa refletir para que a gente não venha ser injusto com algumas situações. Outro fato importantíssimo e que talvez venha trazer até leveza para você que está preocupado é: se você chegar aos 30 anos e não ter conquistado tudo aquilo que você planejou, tá ok, tá? É normal. Porque normalmente quando a gente é jovem, a gente coloca uma meta na nossa vida. Ah, aos 30 anos eu vou ter minha casa própria, eu vou ter meu carro, eu vou ter meus filhos, minha família, enfim. Depende da família a qual você convive que vai te influenciar a tomar algumas decisões. Se você chegar aos 30 anos e não ter conquistado isso, é normal. Cada um tem o seu tempo para conquistar as coisas, para conseguir as coisas. Mas um conselho que eu dou para você que está assistindo esse vídeo e que ainda está na juventude: estude, procure sempre fazer o melhor, saiba escolher, porque muitas das vezes a gente toma escolhas precipitadas que lá na frente a gente vai ter as consequências e não vai poder voltar atrás para corrigir. E para quem já tá mais velho, que tomou decisões erradas, há sempre o tempo de mudar. Há sempre um tempo para isso, sabe? Não é tarde para haver uma mudança. Basta somente você ter essa escolha, essa decisão na sua vida. E para isso vale também ressaltar, né, que o fato de você ter tomado decisões erradas, sendo em qualquer época da vida, porque a gente está sujeito a isso, não justifica você permanecer no erro, sabe? Não justifica você falar, ai, mas eu sou assim por causa disso, ai, porque eu fiz isso. Não, o importante é mude.
Não permaneça. Se o lugar que você está te incomodando, se a forma que você está vivendo está te incomodando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar justificando. Ai, porque meu país, meu é isso, ai, porque minha família é isso. Não. A culpa é sua, foi escolha sua e que agora você vai ter que lutar um pouquinho mais para conseguir resolver. Digo mais, às vezes você não tá nesse lugar de decisões erradas. Às vezes você até seguiu aquele roteiro padrão da sociedade e tudo mais, e mesmo assim você não chegou naquele objetivo. Faz parte. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vida. Não pode ficar se comparando. São coisas, são processos que a gente precisa passar. Tanto para nos formar o nosso caráter como ser humano, como também para que a gente possa alcançar outras vidas através da nossa vida. É aquilo que eu sempre falo, sabe? Existe um propósito em tudo aquilo que a gente vive. Tá gostando desse vídeo? Tá fazendo você refletir, repensar em algumas coisas, lembrar de outras? Se você estiver gostando, não deixa de dar o seu like, de comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para apoiar esse trabalho. Esse fato é bem triste, mas fato é, a vida não é justa. Você vai ver pessoas más se dando muito bem e pessoas boas se dando muito mal. E sim, é triste, a gente faz várias perguntas e o que acaba mantendo assim, o nosso foco é a nossa fé em um Deus justo, em um Deus que faz o que é certo. E muitas das vezes tem coisas assim que a gente questiona, mas quem somos nós, né? Se eu tivesse a resposta, eu não seria serva, eu seria Deus. Então a gente acaba entregando na mão dele, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ah, claro, então a injustiça justifica o erro? Então como o mundo é injusto, se eu fizer o bem, então eu vou fazer o mal, porque de todo jeito eu vou sair lucrando? Olha, eu penso assim, eu, graças a Deus, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo em paz. Entrego minha vida a Deus, durmo tranquila. Será que determinadas escolhas valem o seu sono? Vale pensar. Será que determinadas escolhas valem a lágrima de um familiar? Ou do seu familiar? Se pensar, né? Então vamos procurar fazer o bem, viver justamente, porque possa ser que a gente ache esse mundo injusto, que de fato é, mas o nosso Deus, ele é justo e não há nada que ele não veja. O mundo não vai parar por você. Aí a gente tem o hábito de se auto-vitimizar, sabe assim, de se importar demais com a gente mesmo. Só que assim, a notícia é, o mundo ele não vai parar, independente do que aconteça com você, seja algo bom ou algo ruim. O que eu quero dizer com isso? Se você se deparar com uma situação muito ruim que vai assim paralisar a sua vida, seu sentimento, o mundo ele vai continuar girando, sabe? As pessoas próximas a você vai continuar vivendo, talvez te dê um abracinho, fale, oh, boa sorte, sinto muito, mas eles vão continuar vivendo e você vai ter que lidar com aquilo. E se acontecer algo muito bom, é a mesma coisa também. Vai ser, oi, parabéns, já era, sabe? O que eu quero dizer com isso? Viva a sua vida, independente, sabe? Das pessoas à sua volta. É claro que, como eu estava falando no decorrer desse vídeo, você tem que avaliar muito bem as decisões que você toma, porque há consequências com relação a ela. E uma coisa que eu gosto de dizer é que, por exemplo, você mora na casa dos seus pais, enfim. Você, além de dever o respeito, a obediência, a satisfação para eles, você tem que pensar nas decisões que você toma, porque você vai estar envolvendo outras pessoas, mesmo que indiretamente. Dependendo do que você faça, você vai fazer aquela pessoa sorrir ou chorar. Mas você também não pode deixar de realizar um determinado sonho, porque a pessoa não te apoia. O que eu quero dizer? Tem diferença entre você fazer uma viagem que a pessoa não quer que você faça e você decidir fazer o mal. Você entende o que eu quero dizer? Ou você que é casado também, você deve o respeito à sua esposa, ao seu esposo, ou então você não vai sair por aí vivendo adoidado. Você tem que tomar decisões que ajudem ambos, que seja decisão de ambos. Isso quer dizer que você vai deixar de viver? Não, é diferente. Você pode decidir entre comprar uma roupa ou comprar uma casa sem o apoio do cônjuge. O que eu quero dizer é que há decisões e decisões. Você precisa viver sua vida, você só tem essa vida, você tem que ser o protagonista da sua vida, só que sim, você deve pensar nas consequências das suas escolhas, tanto para você como para as pessoas que estão à sua volta e que te amam. E não é muito difícil de pôr na balança não, gente, essa questão assim de decisões que envolvem ou não outras pessoas, porque tem muita diferença entre você decidir comprar uma roupa, viajar ou um casamento e você resolver, por exemplo, assaltar um banco, que aí você quer a mula, né? E se alguém te apoiar isso, é mula junto com você e quer o seu mal.
Então, não é sobre isso. Eu tô falando que tem decisões que é importante você ouvir pessoas à sua volta e tem decisões que não. E no final das contas, a vida é sua, a consequência é sua, mas pode sim envolver pessoas que te amam. E é isso que você tem que pensar. Para o último fato, que é um fato que eu acho que desde antes de Cristo é assim. E tempo vai, tempo passa, não passa e não adianta, a humanidade não muda. É o quê? Que é muito mais fácil as pessoas se reunirem em um velório do que numa festa, do que num encontro em família, do que num almoço, no jantar em família. E isso também é muito triste. Basta você pensar o seguinte, pensa em alguém aí da sua família que faz tempo que você não vê, que você não conversa, e pensa, nossa, se eu ligasse pra essa pessoa agora e pedisse pra ela vir aqui, ela viria? Ou ao contrário, se essa pessoa te ligasse, você pararia o que você tá fazendo nesse momento e iria ao encontro? A maioria das vezes não, principalmente se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, sabe? Às vezes não é nem trabalhando, é qualquer outra coisa, às vezes não é nem uma prioridade. Mas se fosse uma notícia de fatalidade, de adeus, você ia parar o que estava fazendo e iria ao encontro. Ou ao contrário, a pessoa viria ao seu encontro se fosse uma notícia ruim. E isso é muito triste. Com esses pensamentos, com esses fatos, que com certeza vai deixar você pensativo, vai fazer você refletir, qual é a minha sugestão? Tenta marcar um encontro com essa pessoa. Um jantar, um almoço. Às vezes não é uma pessoa, né? É a sua família. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho. Então pega esse momento aqui que você acabou de ver esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, né? Compartilha. Aí depois que você fizer isso, dá uma ligadinha, manda uma mensagem, fala, ô fulano, vamos nos ver, vamos tomar um café? Não precisa demorar 10 anos não. Faz isso, você vai amar. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, apoia esse trabalho que é feito com muita dedicação, com muito amor, muita disciplina para que tenha dado certo. E até a próxima!